Olá, senhores, bora aí para mais uma questão de gás. Olha só, crianças do norte da Europa, ao saírem de uma festa na casa de um dos amiguinhos durante um inverno rigoroso, entristeceram-se ao ver que as bexigas que levavam murcharam. Isso porque elas saem de dentro de casa, que está um ambiente de uma certa temperatura, e vão para a parte de fora, onde a temperatura está bem menor. Esse gás tende a contrair, e aí, diminuindo a pressão, a bexiga acaba diminuindo o seu volume, né? Aí a pressão se equilibra novamente. Ao chegar em suas casas, notaram que as bexigas voltaram ao normal. Óbvio, né? Porque agora eles voltaram para o ambiente onde estava com a temperatura igual de quando eles saíram da festa, né? Supondo que seja válida a aplicação da lei dos gases perfeitos a essa situação e considerando que a temperatura dentro da casa era de 25 graus Celsius, já vamos somar 273 nesse valor aqui, ó. Isso daqui vai dar 298 Kelvin para nós. E que fora dela é de menos 15 graus Celsius. Vamos somar 273 aqui também. Te achei que essa temperatura vale 258 Kelvin, certo? Faça uma estimativa da variação percentual do volume da bexiga ao sair das casas. Supondo agora que a bexiga foi cheia ao ar livre e depois levada para o interior da casa do aniversariante, a fim de evitar tamanha decepção, calcule novamente a variação percentual do volume e diga se o processo é simétrico. Esse simétrico seria o percentual no primeiro cálculo é igual ao percentual no segundo cálculo em módulo, né? Já que um é aumento e o outro é diminuição. Então, na primeira situação, ó, a primeira situação, as crianças saem da temperatura de 298 Kelvin e vão para uma temperatura de 258 Kelvin, certo? Percebo que aí tem redução da temperatura, então vai ter uma redução do volume, né? Nós vamos achar um percentual negativo. Então, ó, vamos fazer aqui um PVT e um POVOTO. Como a pressão é constante, né? Porque antes e depois a bexiga se equilibra com a pressão atmosférica. A pressão atmosférica não mudou, né? Então a pressão interna do gás ela permanece constante. O volume no início eu vou chamar de VI, a temperatura no início era de 298 Kelvin. O volume final eu vou chamar de V, e a temperatura ao final, na hora que ele sai da casa, né? É de 258 Kelvin. Então vamos chegar aqui esse V, o 258 que estava dividindo, passa multiplicando o nosso VI. E aí nós vamos descobrir que esse volume final equivale a 0,865865 do volume inicial. Ou seja, o volume final representa para nós 86,5% do volume inicial. Então a gente pode falar que houve uma redução. Então aqui, ó, houve uma redução no volume de 13% aproximadamente, né? Vai dar 13,5% aproximadamente. Esse menos é para indicar que houve aí uma redução no volume, belezinha? A segunda parte agora, segunda situação. As crianças vão sair, as bexigas vão ser cheias, né, no caso, do lado de fora, a 258 Kelvin, e depois levadas pelas crianças para dentro de casa, que vai estar uma temperatura de 298 Kelvin. De novo, nós vamos fazer um PVT POVOTO. De novo, como as pressões são constantes, nós vamos poder cortar as pressões. E aí nós vamos ficar o volume inicial sobre a temperatura inicial, que agora vale 258, é igual ao volume final, que eu vou chamar de V, sobre a temperatura final, que é 298. Então, vamos chegar aqui, esse volume final vai ficar 298 dividido por 258 do volume inicial. E aí, fazendo essa continha, ó, o 298 dividido por 258, isso vai dar 1,155 no volume inicial. Ou seja, a gente percebe aí que o volume final ele representa 115,5% do volume inicial. Como a gente tinha estimado, né? Esse volume ia ficar maior. Então a gente pode falar que houve um aumento de 15,5%. Certo? E aí, primeira coisa, nós achamos aí o quanto foi a variação percentual de cada situação. E segundo, a gente percebe que a variação percentual é diferente, mesmo tendo variações, as mesmas variações de temperaturas. E, portanto, a gente pode falar que não há simetria nessa base de cálculo aí. Beleza, meninos? Grande abraço a todos e até mais.